Boa noite, bem-vindos a mais um Direito de Resposta. O convidado é Duarte Freitas, presidente do PSD Açores, isto a propósito do Congresso dos Social-Democratas que decorreu no fim de semana passado. A entrevista, devido a questões de agenda, foi gravada terça-feira, dia 24 de março. Boa noite, Dr. Duarte Freitas. Obrigado por aceitar o convite da RTP Açores para este Direito de Resposta. Em 2013, afirmou que o objetivo era renovar o partido. Passaram 2 anos, aumentou o número de militantes, abriu sedes nos concelhos todos, mas pelos vistos não conseguiu convencer ainda os eleitores a obter 2 derrotas eleitorais nas europeias, nomeadamente nas autárquicas, com o pior resultado do PSD. Acredita que é o líder que o partido precisa? Acredito sim, acredito mais do que isso, que estamos a construir um projeto para poder oferecer aos açorianos uma alternativa credível que lhes possa devolver a esperança que bem necessitam. Mas para isso assumi em 2013 que claramente o PSD Açores tinha que olhar para si em primeiro lugar, encontrar em si também as razões de algum insucesso e fazer um trajeto de médio prazo que pudesse não só credibilizar o partido, mas também renová-lo, reestruturá-lo, abrir o partido à sociedade. Isso não se faz de um ano para o outro, de um momento para o outro. Depois de anos sucessivos de insucessos, precisamos de tempo para o partido se consolidar. Neste momento e neste Congresso já foi claro de que o partido estava claramente renovado, não só com muitos mais militantes, como se sabe, somos a estrutura a nível nacional que mais novos militantes fez, mas também com militantes de enorme qualidade, alguns dos quais já assumem responsabilidades muito grandes neste momento. Por exemplo, João Neto, escritor e cronista, que já é o responsável pelo Gabinete de Estudos do PSD Açores, ou Sofia Ribeiro, que sendo independente já é militante e que está a fazer um magnífico trabalho. Mas a renovação pode não significar sempre para melhor. É verdade, a questão, mas é importante termos consciência de que a sociedade se renova e os partidos têm que acompanhar. As inquietações, as preocupações dos açorianos de hoje são diferentes, são diversas daquilo que eram há 15 ou 20 anos. E o PSD Açores, se quer ser uma alternativa credível, tem não só que abrir-se à sociedade para procurar nos cidadãos respostas para os seus problemas com eles, mas também para poder ele próprio, nos seus militantes, trazer sangue novo, juntando aos menos novos, para que se mantenha atualizado e em contacto permanente com a sociedade açoriana. Então como é que interpreta as críticas internas e algum descontentamento, não só de Rui Melo, mas também de cartas dentro do partido, a dizer que tenta esconder um passado vitorioso? E ainda, completando esta minha pergunta, acrescento-lhe o editorial de Natalino Viveiros, neste fim de semana, histórico do PSD, em que dizia, e passo a citar, que a renovação está a ser feita com aqueles que levam o chefe ao colo e remata, embora sem personalizar, que é hora de ser sério e não de parecer sério. Eu acho que sim, é preciso ser sério e não apenas parecer. E é preciso Está a responder Não, estou a dizer que genericamente isso é uma verdade absoluta. E aquilo que nós pretendemos nesta equipe que eu lidero é ter pessoas sérias à nossa volta, pessoas que possam ser bem aceitas com credibilidade na sociedade civil e que possam ajudar-nos com a sociedade civil a construir um projeto. É evidente que nós não podemos esperar que haja unanimismo à volta do líder ou à volta das opções e do rumo que tomamos. Mas estou convicto, e cada vez mais convicto, aceitando as críticas e as sugestões, deste rumo de renovação e de abertura. Só assim é que o partido preparado é que podemos avançar. Como é que interpreta esta declaração, que a renovação está a ser feita com aqueles que o levam ao colo, e depois Rui Melo no Congresso põe em dúvidas o facto de ser do Pico poder alcançar essa vitória, e fala mesmo em Luís Maurício e José Manuel Bolieiro, e até faz o desafio do senhor continuar a ser presidente do PSD, mas indicar outro nome para ser candidato a presidente do governo. Sabe, Rui, eu quando estive em Bruxelas a defender os Açores e Portugal, ninguém me perguntou de onde é que eu era. E acho que defendi os Açores e Portugal de uma forma que foi comumente aceita como positiva. Quando estou em Lisboa, quando estou em Washington a defender os Açores e o PSD Açores, ninguém me pergunta de onde é que eu sou. Eu sou, como dizia José Martins Garcia, para quem nasce numa ilha, o mundo é todo ilhas. O meu mundo são estas ilhas, são as ilhas dos Açores. E é por estas ilhas dos Açores que eu tenho esta vontade, esta esperança, de poder também devolver a esperança às açorianas e aos açorianos que passam por dificuldades, sabendo que nem toda a gente concordará comigo, mas uma liderança quer-se firme e quer-se naturalmente com equipa. É isso que eu tenho vindo a constituir, preparando o partido para os desafios que temos pela frente. E é por isso também que neste Congresso quis dar um sinal. O tempo de olhar para dentro
para renovar o partido, para abrir o partido, embora seja um processo contínuo, mas já há fases mais em enfáticas. 2013, quando foi há fases mais enfáticas. eleito líder do PSD. Esse tempo chegou agora à fase final. Tivemos um congresso claramente virado para fora. Antes deste congresso resolvemos os problemas da eleição também nos TSTs, na JSD, em muitas comissões políticas de ilha e conselheiros de partido. Como é que reage à crítica de estar a esconder um passado vitorioso do PSD? Eu não estou a esconder passado. O passado não se pode esconder. O passado existe, é muito importante. Eu tive a oportunidade... São as palavras de alguns militantes históricos. É evidente que não poderá estar toda a gente satisfeita, não podemos ter que contar com todos a todo o momento, conto sempre com todos, mas há momentos em que o militante A, B ou C tem um determinado tipo de funções, outros momentos são outros militantes que as têm. Mas aquilo que para mim é mais importante é aquilo que se passou no Congresso. Tivemos 14 moções temáticas, além da moção global de estratégia que é apresentada pelo líder, e tivemos cerca de 60 intervenções. Em 60 intervenções houve uma crítica, porque a comunicação social divulgou, mas isso é natural, é normal. E Está-se a referir a Rui Melo, precisamos aceitar essas críticas. Mas, Rui, aquilo que para mim é importante, a partir deste momento, já não é a parte interna do PSD Açores. Isso está resolvido, e bem resolvido, não só pelas sedes que abrimos, pelos novos militantes... Mas acredita que em São Miguel tem um partido à sua volta? Ou há um silêncio ruidoso? Não noto qualquer silêncio e muito menos ruído. Sente que tem o apoio na totalidade, mesmo dos históricos militantes, não só das estruturas, que obviamente as estruturas estão ao seu lado. Com certeza as estruturas estão ao lado da liderança e ao lado deste rumo. É evidente que não pode haver unanimismos. Há muita gente que acha que no Partido Socialista Vasco Cordeiro foi levado ao colo e que Sérgio Ávila é que devia ser, ou que José Contente é que devia ser. Sabemos como é que se passam estas coisas. Estamos aqui para falar do PSD. Estas dinâmicas, é evidente, para já. Para dizer que sabemos como é que se passam estas coisas, estas dinâmicas. Agora, neste momento o que se viu foi um partido unido, um partido motivado e, ao fim de algum tempo, de novo, os militantes com um brilhozinho nos olhos. E sabe porquê? Porque veem que está valendo a pena fazer este processo de renovação e abertura interno e veem também que nós estamos cada vez mais capacitados, e em especial a partir de agora, para responder àquilo que são as inquietações do E não teme que esteja a fazer um trabalho de reestruturação, como diz, mas que possa ser um líder a prazo e que no fim, eventualmente, possa aparecer outro nome, que possa surgir das bases do partido, ou desse passado que muitos acusam de esconder? Diga, olha uma coisa, Rui. Nós estamos todos a prazo. Eu avancei para um projeto de liderança de médio prazo, mas esse médio prazo tem um fim. O meu objetivo é ser presidente do Governo Regional dos Açores e levar o PSD à vitória. Mas para quê? Para poder servir os açorianos aquilo que são as minhas convicções e fazer um pouco nos Açores aquilo que tem vindo a fazer no partido, que é renovação, abertura, novas políticas, novas formas de abordagem à política. Já vamos falar, isso acho que é muito do Dr. Duarte Freitas em 2016. Antes ainda vamos ao Congresso. Um assunto que passou um pouco em branco no palco, mas muito comentado nos corredores da reunião magna social-democrata. Mota Amaral e Berta Cabral estão disponíveis para avançar para a República, liderar a lista do PSD Açores. Qual vai ser a escolha? Como já disse várias vezes à comunicação social e transparece da minha moção, essa será uma matéria tratada no seu devido tempo. Vai haver uma definição estratégica a nível nacional. Depois dessa definição estratégica, nós havemos no órgão máximo entre congressos, que é o Conselho Regional, de reunir também para definir a nossa própria estratégia. Só depois disso é que falaremos em nomes, como é normal, nestas matérias. Primeiro se define a estratégia, depois se vê os nomes e os processos. O PSD costuma ser até muito autónomo, já o foi noutras questões na Assembleia da República. Não seria uma forma também de mostrar a sua força ao dizer este é o nosso candidato? É para isso que os congressos servem também? Sim. Ou será por o Dr. Duarte Freitas ter algum receio de escolher dois nomes de peso do PSD? É sabido que Berta Cabral é preferida pelo Governo da República, faz parte do Governo. O Dr. Mota Amaral tem tido algumas críticas em relação ao Governo da República e ao Presidente da República. Provavelmente não é o nome mais desejado por Pedro Passos Coelho para encabeçar pelos Açores. Isso poderá jogar a seu favor e tirar-lhe um pouco de força da sua decisão? Eu penso que já... Está a ser pressionado por Pedro Passos Coelho? Não, de modo algum. Devo dizer que, de modo algum, qualquer que seja a escolha do PSD Açores, ir coligado ou não, quer se faça coligação a nível nacional, e ir coligado ou não em função daquilo que for a nível nacional, mas também os nomes, não há, nunca houve, não há nem haverá qualquer pressão. É não conhecer Passos Coelho e é não me conhecer minimamente. Mas já me deviam conhecer melhor, porque foi há 2 anos que, olhos nos olhos, eu disse ao Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, Passos Coelho, o que é que iríamos fazer. E pela primeira vez,
o PSD Açores e o líder do PSD Açores deu indicações aos seus deputados para votarem contra uma proposta da maioria que temos no Parlamento Nacional. Isto foi histórico e foi uma guerra que nós já tínhamos começado antes, passámos por aí e concluímos com uma vitória, uma grande vitória para os açorianos, que é a possibilidade de pagar os menos impostos. Mas admito que esta questão está a causar algum incómodo, os dois candidatos. Olha, a mim não me está causando qualquer incómodo. Então, por que razão pediu ao Dr. Mota Amaral para não falar da questão na lista de candidatos no Congresso? Por que razão pediu isso a ele? Ele admitiu publicamente. Porque este Congresso era um Congresso para falar para os açorianos, não era para falar das questões internas do PSD. E eu já disse mais do que uma vez, para mim, mais importante que o PSD são os Açores, mas também disse, mais importante de qualquer militante é o partido. E, neste caso, a importância que tínhamos neste Congresso era levar o partido a uma dinâmica que pudesse transmitir aos açorianos uma esperança de renovação e de vitória. Mas teve isso era mais o peso de Mota Amaral. Mota Amaral que nem falou pela primeira vez no Congresso. Como é que interpreta esse silêncio? Rui, o Dr. Mota Amaral tem enorme respeito e enorme consideração pelo Dr. Mota Amaral. Conheço desde muito pequenino, andou comigo ao colo e tenho enorme respeito, não só pessoal, mas também até institucional, desde logo por ser pai do PSD Açores e da autonomia. E nós, naturalmente, vamos tomar as decisões que temos que tomar na devida altura. Dr. Mota Amaral, Dra. Berta Cabral, muitos outros militantes, muitos outros independentes terão condições, em função do perfil que for determinado, para a estratégia que vai ser posta. Se for a Dra. Berta Cabral, vê como um ato de renovação no partido, como tem a defender uma pessoa que já leva dezenas de anos na atividade política? Rui, não vou agora... Estou a falar agora na parte da renovação. Sim, mas não vou especular se vai ser A, B ou C. Como lhe disse, só depois de definida a estratégia vamos pensar em nomes. Temos muitos nomes, militantes e não militantes, que se poderão enquadrar no perfil que irá ser definido. Mas admite ser um destes? Podem ser qualquer militante, como muitos independentes. Dr. Eduardo Freitas, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão vão ser novamente opções. Já não estamos a falar no primeiro lugar, estamos eventualmente a falar no Mas enquadra-se na mesma lógica. Depois de definida a estratégia, iremos pensar em nomes. Partido coligado ou não com o PP, caso a nível nacional decidam? Vai ser a estratégia que vai ser definida na devida altura. A estratégia nacional vai sobrepor o interesse regional? Não, a estratégia nacional que for definida, no órgão máximo de congressos, que é o nosso Conselho Regional, vamos analisar em função das condições e decidir que caminho tomaremos. Agora, repare, os problemas dos açorianos neste momento são tão grandes, tão vastos, que o PSD não se pode virar para si nem resolver problemas de protagonistas políticos. O PSD mas temos ainda tempo na entrevista para tocar nessas questões. Mas é que às vezes há a tendência de irmos na espuma mediática. Mas é normal, estamos já em clima claramente de campanha eleitoral para as legislativas nacionais. Basta ver o discurso de Pedro Passos Coelho no Congresso e o que está a passar a nível nacional. O que ele quer dizer é que teremos as eleições nacionais, vamos ter eleições presidenciais, mas o grande objetivo, o grande desafio são as eleições regionais de 2016 e é tentar responder aos problemas dos açorianos. Rui, acha que um casal que está desempregado, sem saber o que é que há de dar aos filhos para levar para a escola, sem saber o que é que será o dia da manhã, está preocupado se vai ser A, B ou C o candidato do PSD ao Parlamento Nacional? Não é isso que está preocupando os açorianos. Está a desvalorizar o cargo. Não, eu estou a dizer que isso é importante, mas que as preocupações dos açorianos, na devida altura, isso vai ser tratado no devido contexto. Mas as preocupações dos açorianos hoje, e é a essas que o PSD tem que estar atento, são muito mais profundas, muito diversas dessas. Repare, nós temos 71% das famílias dos agregados familiares dos Açores a viver com menos de 530 euros. Isto são cerca de 180 mil açorianos a viver com enormes dificuldades. E é para essas pessoas que nós temos que dirigir a nossa primeira preocupação. É para essas pessoas, em primeiro lugar, que o PSD Açores se tentou renovar e preparar para dar respostas. Porque eu entendo que estamos não só no fim de um ciclo político depois de 20 anos de governação do PS, mas também estamos no fim de um paradigma de político, de um paradigma de desenvolvimento económico. Nos seus números, o Dr. Eduardo Freitas, mas também o INE diz que o rendimento disponível das famílias per capita é superior à média nacional nos Açores. Ou seja, são dados do Instituto Nacional de Estatística. Se você for aos mapas do orçamento, vai ver que 71% das famílias dos Açores vivem com menos de 530 euros. Isso é factual. Estes também são do Instituto Nacional de Estatística. Mas, Dr. Eduardo Freitas, ainda falando em 2016, já que falou nessa questão, se tiver um mau resultado agora nas eleições legislativas nos Açores, há quem veja este facto como umas primárias
sente-se fragilizado e com condições para ir a 2016? Repare, Rui, o PSD Açores, há 20 anos para cá, já ganhou e já perdeu eleições nacionais. Já ganhou várias e já perdeu várias eleições nacionais. Ainda recentemente, em 2011... E europeias também. E europeias, ainda recentemente, em 2011, ganhámos as eleições nacionais, perdemos as regionais. Os atos eleitorais, os eleitores, felizmente e cada vez mais, sabem destrinçá-los muito bem. É evidente que o PSD Açores se apresenta sempre para ganhar os atos eleitorais, mas não vai depender de todo deste ato eleitoral de 2015 que queremos ganhar, aquilo que é o nosso caminho para 2016. É evidente que se ganharmos, ficaremos mais felizes, mas no dia a seguir a essa felicidade, nós temos a preocupação com os açorianos que temos que dar resposta em 2016. Acredita mesmo que vai vencer 2016? Tem feito sondagens nesse sentido internamente do partido? Cada vez acredito mais. Cada vez acredito mais, desde logo por duas razões. Porque temos no PSD hoje um partido renovado, mobilizado, com a liderança firme. Às vezes dizem que sou um pouco autoritário, não é isso que está em causa. Mas tem um rumo e não me desvio facilmente desse rumo. E, portanto, temos uma liderança firme, ao contrário de outros partidos nos Açores, em que não se sabe quem é que manda, mas, além disso, temos uma equipe cada vez com mais gente cada vez com mais capaz para poder responder às grandes questões. E temos outra questão, que é, de facto, como dizia, nós estamos no fim de um ciclo político de 20 anos no governo, mas, simultaneamente, de um governo socialista, mas, simultaneamente, na minha opinião, também estamos no fim de um paradigma ou de um modelo de governação, se assim quiser, que não tem a ver só com este governo socialista, tem a ver com muitos protagonistas políticos. Mas acredita mesmo que estamos no fim de um ciclo político, depois do resultado obtido pelo PS nas últimas eleições regionais, foi um dos maiores resultados do Partido Socialista? É verdade, com uma plataforma que dizia que iria haver uma via açoriana para atenuar as dificuldades. 2 anos depois, o que é que vemos? Que em muitos casos estamos pior do que estávamos e pior do que a nível nacional. E, portanto, a autonomia... Pior em que aspecto? Pode dar alguns dados? Desde logo no desemprego, por exemplo. Mas a região também já teve a taxa de desemprego mais baixa. Já teve a taxa de desemprego? Quando era mais alta a nível nacional e só começou a subir depois da crise de intervenção. Só que há 2 ou 3 anos atrás tínhamos uma taxa de desemprego menor do que a nacional. E agora temos uma taxa de emprego que é maior do que a nacional. Mas que tem vindo a crescer nos últimos 11 meses. Não acredita que a crise também chegou mais tarde e que possa sair mais tarde? Na última descida conhecida foi 0,1%. E a nível nacional foi mais de 1%. E, portanto, estamos a ver que continuamos a... E ontem saíram dados, Dr. Duarte Freitas, havia menos 1.519 açorianos desempregados e inscritos no centro de Estamos a misturar uma coisa que é a amostra do INE com os dados de tudo. Eu sei que um é por inquérito, o outro são inscritos. Temos que analisar sempre na mesma ótica. A ótica que eu analiso é em relação à amostra do INE. Mas reconhece que a nível do INE também tem descido. A amostra do INE, que é aquela que é aceita pelo Eurostat, diz que o desemprego nos Açores tem vindo a ter uma trajetória diferente a nível nacional. Enquanto que a nível nacional está descendo consolidadamente, nos Açores subiu e neste momento é maior do que a média nacional. E as descidas que existem, normalmente nos Açores são sempre menores do que a nível nacional. O que nós queremos é que isso seja mais consistente. Repare, os desempregados, não estamos só a falar de desempregados. Esses têm programas, mas há muita gente que tem salários em atraso, por exemplo. Há muita gente que tem rendimentos baixíssimos. Repare, por exemplo, em rabo de peixe, os pescadores que vão para o mar e que tiram 100 euros ou menos de 100 euros por mês, como é que podem viver? Uma família, como encontrei não há muito tempo numa freguesia de São Miguel, o casal desempregado, com os filhos em idade escolar, como é que podem reagir? Nós temos a maior taxa de rendimento social em inserção do país. Nós temos a maior taxa de abandono e de insucesso escolar. É por isso que... Mas em termos do rendimento social, é verdade, em termos de abandono escolar, não é só uma questão regional, é do país. Quer dizer, os dados da OCDE mostram que Portugal, em 2009, estava em último lugar e agora recentemente saíram dados que mostram que Portugal está também na cauda da Europa. Mas isso leva-me a uma questão que falou no Congresso, a questão da pobreza. Falou em rabo de peixe, normalmente é um exemplo dado na região como uma zona pobre, onde tem um elevado número de agregados ou de pessoas com rendimento social de inserção. Comprometeu-se, se vencer as eleições, a retirar 40 mil pessoas da pobreza em 10 anos. É um argumento político forte, é verdade. Mas eu pedi-lhe para esclarecer os açorianos, porque frases todos podemos dizer, como é que pretende atingir esse objetivo e o porquê desse número de 40 mil. Já lhe explico. Como lhe disse, temos 71% dos agregados familiares a viver com menos de 530 euros. Isso representará cerca de 180 mil açorianos. Ora, ter como objetivo, como meta,
Não é uma promessa. Não é uma promessa de dar dinheiro às pessoas para tirá-los da pobreza, que isso é o que tem sido feito. É uma meta do PSD Açores, mas acho que deve ser uma meta de todos os açorianos. Uma causa do nosso regime autonómico. Poder tirar pelo menos 40 mil pessoas do limiar da pobreza. E como é que isto se faz? Como eu disse, não é dando cheques, porque isso é o assistencialismo que temos vindo a assistir e a perpetuação da pobreza. O que eu entendo, e é por isso que entendo também que chegamos ao fim de um paradigma, de um modelo de governação, é que temos que ter outro tipo de atuação política, com outro tipo de políticas públicas. Em vez de termos mais de 60% ou quase 70% dos fundos comunitários, por exemplo, nas mãos do governo, tem que estar mais nas mãos da sociedade. Cada vez que um pescador de rabo de peixe, em vez de tirar 100 euros por mês, tire 500 ou 600, estamos tirando pessoas da pobreza. Cada vez que um agricultor possa ter mais rendimento, estamos tirando pessoas da pobreza. Mas como é que vai fazer a crescer a economia com empresas tão debilitadas do ponto de vista privado nos Açores? E cada vez pedem, ao contrário do seu discurso, as empresas pedem mais a intervenção do poder público e a ajuda do governo regional. Basta ver as associações. Cada vez que um hotel abrir e mantiver emprego ou criar emprego, estamos a tirar pessoas da pobreza. Tirar pessoas da pobreza tem que ser, naturalmente, tem que haver medidas de emergência, como tem que haver neste momento. Mas temos que atacar a raiz dos problemas, porque senão vamos andar de crise em crise e de emergência em emergência e a promover um assistencialismo que acaba a prazo por não puxar a sociedade para cima, mas mantê-la nos níveis de pobreza. Mas não aceita o argumento, e faço essa pergunta, de que a crise que Portugal... E aí também, eventualmente, não vou argumentar nem perguntar as origens e as causas, não saímos daqui, que a crise possa ter afetado também uma região como os Açores, sendo uma região ultraperiférica, e o senhor sabe muito bem o que é que significa esse estatuto enquanto eurodeputado, até porque ao nível da pobreza, eu lia, e foi um estudo que saiu o mês passado, Portugal voltou aos níveis de há 10 anos. No limiar da pobreza. Aumentou, disparou a pobreza em Portugal. É normal que também nos Açores isso aconteça, até por ser uma região mais periférica. Eu pergunto-te, numa economia também, como o senhor diz, que pode estar muito sustentada no apoio público, no investimento público, um setor privado tem dado mostras de alguma debilidade. Como é que vai conseguir pôr o setor privado a criar emprego, a crescer acima dos 3% da região, que normalmente acima dos 3% é que se pode gerar emprego real? Tem que se fazer. É por isso que eu digo que este modelo de governação e de políticas públicas está no fim, não só como um ciclo político. Mas qual é o seu modelo? Eu gostava de entender o seu modelo. Ele está, de alguma forma, explícito naquilo que está na minha moção e em algumas das minhas propostas políticas. Temos que ter mais economia, mais sociedade. Eu não estou a falar de liberalismo, porque se sou liberal nos costumes, e isso é mais ou menos público, sou muito social-democrata na economia. E conheço bem as minhas ilhas, as ilhas dos Açores. Sei bem que o Estado, feito de governo regional, tem que estar em cada uma das ilhas mais do que noutros espaços, face à nossa pequenez, à nossa dispersão. Isso é evidente. Agora, o Estado, o governo, tem de estar onde tem que estar, mas não deve estar onde não deve estar, e especialmente não deve estar como muitas vezes está. Repare, eu dou um exemplo. A Transmassor, a empresa de lanchas do Pico, onde o Rui, como eu, muitas vezes viajamos, teve um século nas mãos privadas a dar lucro. Já dá prejuízo. A SATA, que foi criada por mãos açorianas... Mas o Governo já tinha lá 20% na Transmassor há alguns Sim, mas anos. como sabe, a empresa de lanchas do Pico existiu durante um século sem qualquer apoio público. E, portanto, neste momento já dá prejuízo. A SATA foi criada por mãos açorianas, como se criou empresas a Sinaga, como se criou empresas tabaqueiras... Começar a dizer é que a SATA deve ir novamente para mãos privadas? Não, estou a tentar explicar qual é a minha visão, que é esta. A capacidade de iniciativa dos açorianos está lá, está aí abafada. Eu costumo dar um exemplo, se quiser. O sismo de 1980, o que é que se disse? Primeira vez com órgãos de governo próprio em que pôde haver algum apoio numa calamidade daquela dimensão. O que é que se disse? Arregaçar as mangas, limpar as lágrimas e reconstruir. Uma coisa épica. Uma frase de Mota Amaral. Uma coisa épica na altura, quando se via famílias a ajudarem-se umas às outras, de dia e de noite, a reconstruir. O sismo de 98, o que é que se disse? Não toquem em nada, porque o governo é que vai fazer tudo. É esta lógica que, de alguma forma, afetou quase a genética dos açorianos, que nós temos que libertar de novo essa genética, esse ADN da iniciativa, de querer fazer, daqueles açorianos que fizeram hotéis, que fizeram empresas de seguros, que fizeram bancos, que fizeram companhias aéreas, companhias de navegação. Ou seja, isso vai ao encontro de uma das coisas que diz na sua moção. Essa ADN, essa genética está lá. E, portanto, o que nós Freitas. temos é que puxar para essas pessoas, em vez de as condicionar. Eu digo, por exemplo, se calhar é aí que ia tocar, o conceito de conservação estratégica. O Conselho de Concertação Estratégica é tutelado pelo Governo. Já reparou que o Conselho Económico e Social, na República, tem um presidente que é eleito por 2/3 do Parlamento Nacional e que até o representante dos Açores lá
é eleito pelo Parlamento Regional. Porquê que aqui é nos uma das Açores... medidas que apresenta na sua moção e que apresentou ao Congresso. Com Outra certeza que é um foi a sinal reforma eleitoral. Mas antes de ir à reforma eleitoral, já que está a falar na questão da ausência, ou melhor, a pedir uma certa ausência da intervenção do Estado, neste caso do Governo Regional, na economia dos Açores. Atenção, não é ausência, Rui. Tem que estar uma diminuição. Tem que estar onde tem que estar, conhecendo as nossas ilhas, mas não pode estar onde não deve, e dei-lhe o exemplo da empresa Leixas do Pico, e há muitos outros, não pode estar onde não deve estar, e não deve estar especialmente da forma como está, que é a condicionar. É por isso que diz que temos cargos de nomeação política a mais. Um empresário dos Açores, quando tem uma ideia, uma iniciativa, não pode ir dirigir-se em primeiro lugar ao Governo. Isto está feito ao contrário. Não se pode retirar poderes às organizações. A quem? Deve dirigir-se às organizações empresariais que o podem ajudar, a gabinetes de apoio. Não deve ir dirigir-se desde logo ao Governo para saber se o Governo o apoia ou não, como muitas vezes com as perversões que existem em termos de apoios que podem ter mais ou menos incidência política. Tem que haver mais capacidade de iniciativa, mas isso também faz-se através de promovendo essa capacidade de iniciativa genética quase dos açorianos. E é isso que tem sido feito exatamente ao contrário. E, portanto, depois qual é a solução? Não há criação de emprego sustentável. Vangloriamos-nos, por exemplo, com a execução dos fundos comunitários. De que é que nos serve executar fundos comunitários quase a 100% se temos a maior taxa de desemprego do país? De que é que nos serve fazer escolas de 25 milhões de euros se dentro dessas escolas há 92% dos alunos com necessidades de apoio da ação social escolar? De que é que nos serve Mas havia um atraso estrutural, como há em Portugal, em relação, por exemplo, ao norte da Europa. Com certeza, mas não foi... criar infraestruturas, tanta vez que o PSD gosta de lembrar que fez na primeira fase da autonomia. O sinal de fim deste paradigma está nisto. Nós tivemos fundos financeiros... Mas eu quero ouvir as suas propostas, Dr. Duarte Freitas, por isso é que o convidámos. Nós tivemos esses fundos, nós tivemos paz social e estabilidade política. Falhou, na minha opinião, nas políticas públicas e no modelo de governação. E é por isso que eu aponto noutro sentido. A austeridade não teve nenhum impacto nestes resultados imposta pelo Governo da República? A austeridade teve impacto, sabe especialmente em quê? Menos dinheiro nos bolsos dos açorianos, mais dinheiro nos bolsos do Governo. Foi desde logo um impacto. E esse mais dinheiro nos bolsos do Governo, o que é que resolveu? O Governo, cada vez que tem mais dinheiro, quer mais dinheiro. É quase doentio. Sim, mas também afetou as famílias, obviamente, como afetou a nível nacional. É evidente. Foram logo retirados impostos. Foram retirados impostos dos açorianos que foram para os bolsos do Governo. E o Governo, por outro lado, pagou menos aos funcionários públicos. Tudo medidas, que já não é apenas da austeridade. Pagou menos a remuneração complementar? Não, mas pagou menos, teve menos carga em termos de salários. Isto não vem sequer, desde logo, do acordo da Troika, já vem de antes dos anteriores PECs. Nos PECs de José Sócrates, cada vez que vinha um PEC, era mais dinheiro de impostos nos bolsos do Governo e menos dinheiro a gastar com funcionários públicos. E, portanto, isso poderia ter utilizado para, com outra abordagem, promover a sociedade civil, promover as empresas. Eu já ouvi dizer que algumas intervenções, ouvi numa entrevista, dizer que algumas das intervenções que o atual Governo fez, que até chamou de paliativas, que foram necessárias quando se está perante uma crise social. É evidente. Por isso é que lhe digo, nós temos que atacar o problema social e por isso mesmo o PSD ainda recentemente apresentou um pacote social com medidas trabalhadas também para o nosso Conselho Constitucional Independentes e com muitas pessoas e que tentam corrigir de alguma forma e ajudar a ultrapassar este momento, mas aquilo que eu digo é que, além de resolver a crise, nós temos que ir às razões dos problemas, para que não andemos de crise em crise e de emergência em emergência. E isso faz-se mudando a forma de governar. É uma questão estrutural. E repare, Rui, eu não estou a dizer que é exclusivo do governo socialista. Houve também responsáveis políticos de outros partidos e também do PSD que estiveram envolvidos nesse modelo, que neste momento, como vimos, na minha opinião, chegou ao fim. Não podemos ter um modelo de obra pública sobre obra pública, algumas das quais parece que se esgotam a sua finalidade no dia da inauguração. Temos que ter um modelo em que as obras públicas tenham uma execução e uma definição mais criteriosa, mais participada, por um lado, para que possam criar riqueza e potenciar o investimento privado. E temos que ter mais dinheiro nas mãos dos empresários para criar empresas e para aproveitar também os fundos comunitários. O anterior quadro era tinha mais agilidade para as obras públicas do que o atual. Agora vamos esperar até 2020 para ver... Tinha mais, mas nada o impedia. Agora, o modelo que existe na governação é um modelo de puxar tudo a si. É o tal modelo do sismo de 98. O governo é que resolve e a sociedade que esteja quietinha. Eu acho que tem que ser ao contrário. Que estamos perante um governo totalitário.
Não é só por isso, repare. Essa parte... Não é uma expressão demasiado forte que usou na abertura do Congresso? Repare aquilo que tem vindo a acontecer. É um governo, um Partido Socialista que até quer mandar nas oposições. E não é só o PSD que o diz. São todas as oposições. E quem está no poder há 20 anos, é natural que tenha tendências um pouco absolutistas. É natural. Isso faz parte das lógicas da natureza humana. É por isso que os ciclos políticos, que se calhar nos Açores ou em regiões da nossa natureza sociocultural têm um período mais longo, mas acabam por ter um fim. Mas o que eu digo, Rui, não é só um ciclo político, na minha opinião, que está a terminar. É também um paradigma, um modelo de governação, um modelo de políticas públicas que vários políticos de vários partidos implantaram e que se provou que chegou ao fim. E o senhor já apresentou novas medidas neste Congresso. Eu gostava de ouvir um pouco também sobre essas medidas. Uma das suas apostas que está contida na moção é a reforma eleitoral. Prevê, quer reduzir os deputados, quer uma nova lei eleitoral. Eu pergunto-lhe como diminuir sem reduzir a proporcionalidade, sabendo que os ciclos uninominais não são permitidos para já à luz da Constituição. O que é que considera adequado para o Parlamento Regional? Quantos quer diminuir? Deixe-me dizer-lhe, Rui. Estamos a um ano e pouco das eleições regionais. As pessoas querem ouvir não só a proposta, mas o fim da proposta. Eu agradeço a oportunidade para explicar. Explicar desde logo o seguinte. A reforma do sistema político que preconizo não é pela reforma em si. É pela capacitação que essa reforma pode dar de termos mais recursos disponíveis para aquilo que é mais necessário, por um lado, e para tornar mais eficiente a governação e também para haver maior transparência. E aquilo que é mais fácil e mais mediático, de facto, é os deputados, a diminuição do número de deputados. Mas eu também digo, por cada deputado que se diminuir, podem-se diminuir 4 ou 5 cargos de nomeação política. E aí, facilmente, chegamos aos 100 cargos eleitos e de nomeação política. Mas isso é uma parte, eu admito que seja a parte mais mediática, mas isto é muito mais profundo do que isso, naquilo que é a forma de governar. Aquele exemplo que dei de libertar o Conselho de Concertação Estratégica, de fazer com que a sociedade tenha mais um papel mais independente. Não está a responder à minha questão, como é que pretende fazer a reforma eleitoral? Já lá chego. Portanto, isso também é importante. Ter um serviço de estatística independente é muito importante. Ter maior transparência, maior proximidade. A proximidade, a autonomia fez também para termos órgãos de governo próprios mais próximos das pessoas. Mas entretanto, o Dr. Eduardo Freitas defende a extinção, por exemplo, dos delegados de ilha. Exatamente, Rui. Porquê? Mas isso não é uma contradição com a proximidade? Não é extensão do poder público? Porque os cargos dos delegados de ilha são de nomeação política. Porquê é que à frente mas então não é no cargo, mas sim na forma como estão a ser conduzidos, provavelmente. Repare, mas são cargos de nomeação política que podem facilmente ser extintos por qualquer técnico superior, que felizmente hoje em dia existem muitos em todas as secretarias, em todas as ilhas. Certamente que vai haver técnicos superiores capazes da hierarquia de liderar um serviço daqueles. Não precisamos de tantos cargos de nomeação política. E as pessoas não ficam a perder nada porque teremos responsáveis desses serviços, só que sem ser por nomeação política. Ou seja, acha que há funcionários públicos a mais? Eu não acho que haja funcionários públicos a mais. Eu acho que há cargos de nomeação política a mais. Antes, pelo contrário, como temos funcionários públicos com capacidade na administração regional, não precisamos de andar a fazer nomeações políticas para chefiar os serviços de ilha. Voltamos à questão eleitoral. Como é que pretende diminuir o número de deputados? A questão eleitoral, há aí já uma outra abordagem que tem a ver com os conselhos de ilha, que têm que ser envolvidos nesta lógica de reforma do sistema político. Os conselhos de ilha, aquilo que eu defendo é que tenham outra legitimidade democrática e, portanto, outra capacidade de representatividade da ilha e outro poder. E com uma legitimidade democrática acrescida ou pura, nós podemos também ter conselhos de ilha ou assembleias de ilha, se assim quiser chamar, que têm poder, mais do que para dar pareceres, poder vinculativo, para não só ajudarem na coordenação de políticas de ilha, mas também na concertação de políticas regionais. E isto em conjunto com um sistema onde podemos ter menos deputados no Parlamento Regional, eventualmente por um círculo único, de maneira a que todos os partidos possam estar representados, todas as ilhas possam estar representadas, mas para cada ilha o que interessa, mais do que ter o deputado A, B ou C, é ter o poder. E nos conselhos de ilha, ou nas assembleias de ilha, com essa legitimidade democrática reforçada e com poder vinculativo, aí a ilha tem mesmo poder. E depois, com o Conselho de Concertação Territorial, que também preconizo, onde estão sentados os presidentes desses conselhos de ilha, ou das Assembleias de Ilha, com legitimidade democrática total, nós temos aí um poder muito grande para podermos combater efetivamente os problemas da coesão territorial que temos nos Açores neste momento. Mas isso obriga a uma revisão da Constituição?
E do Estatuto Político-Administrativo. Rui, obrigará, mas aquilo que nós estamos a fazer é refletir. A autonomia dos próximos 40 anos não vai ser igual à dos últimos 40. E o PSD Açores teve um papel fundamental na implantação da autonomia há 40 anos. E agora também está a preparar-se, no grupo de trabalho que constitui, liderado pelo professor Carlos Amaral, ouvindo muita gente, muitos partidos, para preconizar e pensar a autonomia para os próximos 40 anos. De 76 a 2050 vão quase 75 anos. Mas tem mais ou menos uma porcentagem, um número de deputados que possa ou que seja para si, como líder do PSD, o ideal? Acho que pode haver uma redução substancial, mas nestas matérias... O que é substancial? Nestas matérias, Rui, repare, nós fazemos uma reforma profunda destas ou por revolução ou por consenso. Por revolução não está em causa, temos que fazer por consenso. Não posso dizer que serão 10 ou 15 ou 20 deputados ou 25 deputados, tem que se indicar o caminho, o rumo, o objetivo. E depois, naturalmente, o PSD liderando esse caminho, liderando estas suas propostas que vai apresentar em termos do seu programa eleitoral, vai naturalmente ter que se sentar à mesa com as outras forças políticas, tentando garantir não só o objetivo da aproximação às pessoas, de melhor governação, de mais eficiência, mas também de manter a pluralidade do nosso Parlamento regional, dando cada vez mais peso a cada uma das nossas ilhas. Fica essa questão, uma área muito sensível aos açorianos, e que o Dr. Duarte Freitas também apresentou medidas, é a área da saúde. Referiu e anunciou o lançamento das unidades de saúde familiares. Eu perguntava se pode ser eventualmente mais específico para que os açorianos possam entender e como pretende fazer isso, sabendo que a situação atravessa dificuldades do ponto de vista de financiamento. É uma questão já de longos anos e que vem nos relatórios até da Direção-Geral do Orçamento, entre outras matérias, na conta da região, etc. Como é que pretende fazer, ainda criar mais estas unidades de saúde familiares? Rui, a saúde, de facto, é um dos problemas que mais preocupam os açorianos. Nós temos um Serviço Regional de Saúde e uma prestação de cuidados de saúde que, infelizmente, tem vindo a perder qualidade, especialmente para aqueles que precisam de uma resposta rápida. Temos em muitas ilhas pessoas à espera de consultas há meses e anos. Temos 9.000 açorianos à espera de cirurgias. Mas como é que pretende resolver isso? Já lhe explico. Já apresentamos... Esse diagnóstico já é conhecido por parte do Dr. Duarte Freitas. Mas é cada vez que faço o nosso tempo está a avançar. Cada vez que faço um diagnóstico crítico, apresento uma solução. Como o Rui sabe bem, em relação às listas de espera de urgência, apresentámos uma proposta muito concreta. No orçamento. Apresentámos uma proposta muito concreta de como é que se podia resolver o problema. Exatamente. Mas já antes tínhamos apresentado politicamente essa proposta no seguimento de uma visita ao Hospital de Ponta Delgada, que aliás Rui Goulart é que foi cobrir. Mas para além disso, as unidades de saúde familiar inserem-se numa outra lógica que tem a ver com os cuidados de saúde primários. Neste momento as urgências entopem, porque nós não estamos a apostar nos cuidados de saúde primários. Temos que apostar nos cuidados de saúde primários e dentro destes, nas unidades de saúde familiares, sabe que temos 35.000 açorianos sem médicos de família. Com as unidades de saúde familiar, podemos pôr um conjunto de médicos a trabalhar em conjunto, de maneira a poder servir melhor as pessoas, tendo ganhos de rentabilidade naquilo que são a sua ação médica. Mas isso, conhece e sabe que as dificuldades já estão, aliás, implementadas. A fixação de médicos na região, mas promete respostas para esses milhares de açorianos que não têm médico de família. Como? Repare que Como é que vai fixar os médicos? Não tem a ver. Não é só fixar os médicos. Aí também precisa haver um esforço. Mas, a nível nacional, já há boas experiências também das unidades de saúde familiares. Com as unidades de saúde familiares, com o mesmo número de médicos, pode-se atender mais pessoas, tem mais pessoas com o seu médico de família. Mas, além disso, naturalmente, teremos que reforçar aquilo que são os médicos. Olha, repare que se cortarmos, eu sei que isto pode parecer um bocadinho de demagogia, mas se cortarmos 100 cargos políticos, podemos poupar 5 milhões de euros. Se calhar podia dar uma ajuda para contratar mais médicos. Mas não acha que é uma medida, às vezes, por vezes entendida populista, a questão dos 100 cargos políticos? Pode ser entendida como tal. Eu acho que é um objetivo, não só por aquilo que eu expliquei de poupança, mas especialmente porque pode tornar a administração regional mais transparente, menos politizada e mais eficiente. Dr. Duarte Freitas, anunciou que a primeira medida no Congresso... Anunciou que a sua primeira medida no Congresso, e foi uma batalha sua ao longo destes meses, pelo menos do PSD e de outros partidos e dos próprios governos do Regional e da República, seria a reposição do diferencial fiscal antes do acordo com a Troika. E referi-se individualmente a cada imposto. Referi-se inclusive no IRS, que queria baixar para os níveis anteriores ao da Troika. A realidade é que neste momento o IRS no primeiro escalão está nos 30%, relativamente inferior ao continente, e 25% no segundo escalão, quando era 20% antes da Troika. Ou seja, aqui a nível do IRS há
há um aumento do diferencial fiscal em relação ao continente? Para já não há nada, Rui, como sabe. Para já o que existe é a possibilidade dos açorianos pagarem menos impostos. Não há nada porque ainda não está em vigor. Não, há a possibilidade, desde o dia 1 de janeiro de 2015, há a possibilidade dos açorianos pagarem menos impostos. Eu já disse e repito, se eu fosse Presidente do Governo Regional, neste momento os açorianos já pagariam menos impostos. Mas a opção do Governo não foi essa. Aquilo que foi a luta minha, do PSD Açores, para que pudéssemos repor o diferencial fiscal, já vamos levar quase meio ano de atraso. Dinheiro esse que fica nos bolsos do Governo, em vez de ficar nos bolsos dos açorianos, podia ser uma grande medida para começar a incentivar aquilo que é a nossa economia, tanto a nível do IRS, como do IVA, como do IRC. Agora, em relação ao IRS, é de facto, tem razão, mas há pessoas que ficam de fora. E nós temos que... Mas os escalões aumentaram até. Também por isso. Mas houve uma mudança de escalões e nós temos que fazer... O escalão vai até aos 7 houve mil, o segundo escalão houve tem uma os 20 mudança mil. nos escalões e nós temos que fazer o acerto em função disso. Agora, eu não percebo porque é que o IRC não tem uma diminuição. Qual Mas é essa mesmo assim opção? o valor do IRC não reconhece que é inferior ao que era antes da Troika, fruto da redução que houve a nível Com nacional? certeza, mas então para que é que temos o diferencial fiscal? É para termos aqui impostos que possam ter uma diferença dos que aqueles que existem a nível nacional. Porque, repare, a questão do diferencial fiscal começa no final dos anos 80 com o IVA. E qual era o objetivo? É, pela via fiscal, compensar os açorianos pelos sobrecustos da insularidade. E, portanto, no IVA, no IRC e no IRS, isso ainda é hoje uma verdade. E essa diferenciação pela via fiscal, a compensação pela via fiscal, com esta oportunidade que temos de repor de forma idêntica àquilo que havia antes das incidências da Troika, para mim é fundamental, não só por uma questão de justiça, mas especialmente para poder motivar, mobilizar a sociedade e a economia açoriana, criando Mas ao mais nível do riqueza. IRC, há benefícios fiscais inscritos, como sabe, no orçamento, em que as empresas podem, na questão do IRC, as isenções de IRC podem chegar aos 90% se os lucros forem reinvestidos também nos Açores. Está bem, Rui, mas isso é uma matéria que existe nos Açores, existe no continente, pode existir mais num ano, menos num ano. Estamos a falar de uma taxa de imposto que possa, nos Entende, Açores... então, que devia ir para os 30%? É evidente, porque se estava antes assim, qual é a razão? O que é que mudou para não ser assim? Se havia essa diferença antes, porquê que não deve haver essa diferença agora? Provavelmente pela redução que houve também a nível nacional. Mas temos que Mas a redução que houve a nível Dr. nacional Eduardo também houve Freitas. nos Açores. A gente quer é diferenciar-se. E as empresas dos Açores, face às dificuldades que atravessam, que ainda são acrescidas às nacionais, mais razão de ser havia para que pudéssemos ter essa diferença. O PSD mostrou-se firme na votação quando desta questão do diferencial fiscal, votou contra. Os deputados, inclusive, foram alvo de um processo disciplinar, ou pelo menos foi anunciado por parte dos dirigentes nacionais. A questão que eu digo é porque é que o PSD não teve essa mesma postura quando foi apresentada uma proposta para repor o valor das transferências para os Açores? Bom, isso foi Como sabe, as transferências foram reduzidas em mais de 60 milhões de euros e o PSD, na altura, votou a favor. Repare, nós temos, e sempre foi defendido... Aliás, votou contra a proposta. Todos os partidos têm defendido a estabilidade da Lei de Diferenciações Autónomas e a estabilidade das nossas receitas fiscais. Isso é uma matéria que já estava definida. As alterações que existiram naquilo que são as transferências têm a ver com a captação do IVA, não têm a ver com a diferenciação fiscal, como todos sabem. A verdade é que isso foi mais uma matéria de incidência político-partidária, porque talvez ninguém acreditasse que se conseguisse ter outra vez o diferencial fiscal. Aquilo que eu pergunto, muito simplesmente, é isto. Se não se tivesse conseguido repor o diferencial fiscal, o que é que se estaria a dizer hoje? Não se pode baixar os impostos, porque o PSD e o Duarte Freitas não conseguiram que Passos Coelho cedesse. Ora, nós conseguimos. Tivemos essa vitória para os açorianos. E então, porquê é que os açorianos não estão a pagar já menos impostos? Porque o Governo Regional ainda não o quis. Mas já que o Governo fica com menos dinheiro para o investimento e, sobretudo, também para captar fundos comunitários, o Governo da República não deveria também aumentar as transferências? É o mesmo Governo Regional, Rui, que quando aumentaram os impostos e veio mais dinheiro para os bolsos do Governo, disse que não precisava desse dinheiro. Recordar-se-á, foi o Presidente do Governo que o afirmou. Entretanto, as circunstâncias também mudaram. Sim, tem mais dinheiro de fundos comunitários. Mas isso todos têm, também em Portugal, que até teve uma boa negociação nesse aspecto e os Açores já têm o seu programa operacional. Os Açores ainda têm mais do que tiveram no anterior quadro. Como é que vê a questão ainda falando na matéria financeira, as declarações do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, quando esteve cá, o PSD que tem sido muito crítico das contas da região, a verdade é que quando da sua visita aos Açores,
Pedro Passos Coelho referiu-se às contas da região, e estou a citar: os resultados evidenciados pelo Governo dos Açores têm demonstrado um sentido de equilíbrio muito grande e, portanto, em contínuo equilíbrio orçamental. Repara, aquilo que aconteceu na Madeira não devia ter acontecido. Mas aquilo que está a acontecer nos Açores, em muitos casos, também não deve acontecer. O Governo Regional deve mais de 70 milhões de euros à SATA. Recentemente, um administrador da Atlantic Line saiu, ao que se sabe, alegando que o Governo não dava o dinheiro que precisava. O secretário diz que são 40 milhões, aí sentado nessa cadeira, já o referi, não são 70. Sabemos bem o que é que diz os documentos da SATA àqueles que estavam escondidos. E, portanto, o Atlantic Line, o administrador, diz que sai porque não tem dinheiro. Foi anunciado um layoff na Sinaga. Sabemos que todos os dias há pagamentos em atraso. E, portanto, são estas as finanças regionais que nós temos. Agora, e também o próprio Tribunal de Contas já o referiu nos últimos relatórios, que teremos responsabilidades financeiras futuras que serão sensivelmente o valor do nosso PIB. Mas eu acho que isso não é o mais preocupante, não é aquilo que nos deve preocupar. O que nos deve preocupar é criar condições, face à realidade que temos. Então está a desmentir o que disse Pedro Passos Coelho sobre as contas da região. Não estou a desmentir. Quando até o relatório pós-Troika também reconhece que as finanças públicas mantêm-se sólidas com um orçamento equilibrado de forma genérica e um baixo nível de dívida. Isto é o relatório de monitorização pós-programas e ajustamento em Portugal. Mas sabe também que já houve várias outras rúbricas que foram agora somadas ao perímetro público. Sim, com um novo sistema de contabilidade. E aquilo que lhe digo é, há uma narrativa dos superávites. Sérgio Ávila é o homem dos superávites. Agora a gente pergunta, onde é que estão esses superávites? De que é que nos serviram? O maior desemprego do país, o maior rendimento social de inserção, a maior taxa de pobreza. De que é que nos servem os superávites e esses dinheiros todos, que a gente sabe que depois não existe? Não existe na saúde, não existe na educação. Você sabe que há escolas nos Açores que custaram milhões de euros e que depois não têm dinheiro para fazer uma desinfestação. Você sabe que há escolas nos Açores e hospitais nos Açores que não têm dinheiro para as coisas mais básicas. É que fazer obra com fundos comunitários é fácil, qualquer um faz. Agora, há obras que parece que se esgotam no dia de inauguração. Não deveriam ter sido aproveitados esses fundos? Deviam ter sido aproveitados, mas de outras formas mais corretas, mais eficientes, se calhar gastando menos em obras públicas e permitindo que esses dinheiros fossem canalizados para a iniciativa privada. De que é que me serve, Rui, ter uma escola, como disse, que custa 25 milhões de euros, se tem 92% dos alunos nessa escola a necessitar de apoio da ação social escolar? E depois, quando o PSD Açores propõe, no âmbito do orçamento regional, um aumento dos apoios para a ação social escolar, essa proposta é chumbada. Quando se diz que o PSD Açores não apresenta propostas, nós somos o partido que mais propostas apresentou no Parlamento Regional, quer seja de iniciativas legislativas, quer seja de iniciativas políticas. A questão das listas de espera de urgência não foi uma iniciativa legislativa, mas foi uma iniciativa política. E é esse tipo de ações e de propostas que vamos continuar a fazer. Agora, isto já não vai lá apenas com medidas sectoriais, isto tem que ter um outro tipo de visão em relação à política. E é aí que eu quero sublinhar aquilo que me diferencia e aquilo que diferencia as propostas do PSD Açores para a atual governação. É aí que está a grande diferença. Mesmo quando os indicadores da atividade económica referem que está a haver um período de recuperação, o turismo, recebemos dados, cresceu mais 30% antes da liberalização do espaço aéreo, que sei que o Governo da República teve um bom entendimento com o Governo Regional, foi dito pelo próprio Primeiro-Ministro no Congresso. Isso é um eufemismo. O Sr. Primeiro-Ministro, como se sabe, é uma pessoa muito institucional. É um eufemismo dizer esse bom entendimento que existiu. É um eufemismo para As palavras são dele, não são minhas. Mas é um eufemismo para dizer que o Governo Regional não queria a liberalização, mas depois acabou por ter que ceder. E felizmente cedeu e agora, naturalmente, por via dessa cedência e daquela fórmula que foi encontrada pelo Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, vamos poder ter todos nos Açores passagens a menos de metade do preço que tínhamos. Ao fim e ao cabo, Carlos César, em 2008, tinha prometido passagens a 100 euros. Nunca aconteceram. Agora, com este Governo da República, com este Secretário de Estado em especial, que deve ser sublinhado o seu papel nesta invenção, nesta quase quadratura do círculo, de aproveitar o vento das low costs para equilibrar todo o sistema, de maneira a que todos os açorianos possam ter passagens mais baratas. Isto é, de facto, como eu já referi, é a queda do muro, de um muro importante naquilo que eram as nossas acessibilidades, que por via indireta vai fazer com que também as tarifas internas tenham que baixar substancialmente, porque não é politicamente comportável. Temos tarifas para Lisboa no máximo de 134 euros e haver tarifas internas do mesmo preço ou superior ou pouco inferior.
Isso é inviável. E, portanto, esta dinâmica vai fazer com que tenhamos tarifas mais baratas para o exterior, mas também internamente, com a influência que isso vai ter no turismo, com a influência que isso vai ter no mercado interno, e essa matéria, mais a descida dos impostos, serão, na minha opinião, das duas melhores notícias dos últimos tempos para os açorianos. Tiveram um papel e a pressão digital do PSD, é verdade. Se não vencer em 2006, e estamos a terminar as eleições... 2016 demite-se. Não, repare, Rui, eu já tive a oportunidade de dizer logo quando avancei inicialmente, tem um projeto de médio prazo para o partido. E ganhando ou perdendo as eleições de 2016, serei candidato e, democraticamente, poderá haver outros candidatos ou não. Agora, não poderá ser visto como estando agarrado ao poder? Não, as eleições internas dos partidos, qualquer pessoa se pode candidatar. E, portanto, isso aí é natural. Ou não, também pode não se candidatar, como outros antecessores seus o fizeram, que a seguir às eleições demitiram-se. Podem-se candidatar. Aquilo que eu digo é que tem um projeto de médio prazo. Quero, e estou cada vez mais convicto, que posso ganhar e vou ganhar as eleições de 2016. E espero que, no início de 2017, como Presidente do Governo, seja recandidato a líder do PSD e poderá haver 1, 2 ou 3 candidatos que democraticamente disputem a liderança comigo. Naturalmente serão muito bem-vindos, porque essas são as dinâmicas normais nos partidos. Agora, mais importante do que isso é o trabalho que eu tenho para 2016. E não é para ser Presidente do Governo meramente. É para fazer com que os açorianos possam ter outra perspectiva da governação, outra proximidade, outra transparência, para que a sociedade e a economia possam respirar mais, para que a iniciativa que está no ADN dos açorianos, a solidariedade, possa vir ao de cima de novo e com isso começarmos a construir uma região nova, com as velhas matrizes socioculturais dos açorianos. Tenho estado a ouvir ao longo da entrevista do Dr. Duarte Freitas tocar muitas vezes nesse ponto. Isto leva-me a pensar isto. Não respiramos liberdade nem democracia nos Açores. Até pelas algumas palavras que usou nos seus discursos no Congresso, nomeadamente no discurso de abertura, no último não. Agora diz sempre que é uma região que está ofuscada. Temos algum déficit de democracia nos Açores? Aquilo que me preocupa, a democracia é um bem essencial. Houve um exemplo... Ou de liberdade? Houve um exemplo muito recente que teve a ver com a Comissão de Inquérito dos transportes no Triângulo e em todos os Açores, em que uma maioria não respeitou os direitos das minorias. Não está a responder à minha questão. Mas entendo que há um déficit de democracia. É um pequeno exemplo. Nesse caso concreto, houve claramente um déficit de democracia. E um déficit de entendimento do que é a democracia e de que deve ser a praxis parlamentar. Claramente. Mas mais importante... O PS diz que tinha eventualmente também liberdade para poder votar. Claro, o PS tem liberdade para poder votar naquilo que entender, mas tem a obrigação de respeitar as minorias. A obrigação de respeitar as minorias, quando não é assumida pelas maiorias, estamos claramente perante uma perversão do sistema democrático. E, nesse sentido, é um claro exemplo daquilo que não devia ter acontecido. E acho que acontece porque há um partido que está no governo talvez já há demasiado tempo. E, portanto, aquilo que eu entendo que é mais importante do que isso, a democracia deve ser vivificada todos os dias. A democracia não existe só de 4 em 4 anos quando se vota. Existe todos os dias. Mas a democracia existe... Mas sendo que os açorianos estão com dificuldades em respirar democracia, estamos a terminar, Dr. Duarte Freitas. Aquilo que eu sinto é que os açorianos, por via de um modelo de governação, estão um pouco abafados. A iniciativa privada está um pouco abafada, a sociedade está um pouco abafada. Temos que libertá-la. Temos que libertá-la, temos que incentivá-la. Mais do que condicionar a sociedade civil e os empresários, o governo dos Açores tem que incentivar e tem que puxar para cima aquilo que é a dinâmica cultural de solidariedade, de iniciativa dos açorianos. As medidas que o governo tem apresentado para ajudar os empresários não têm sido suficientes, isso eu entender. Isso é evidente que não. Os próprios empresários o dizem e a realidade socioeconómica das nossas ilhas o demonstra. Vai continuar a acumular a liderança do PSD Açores com a liderança do grupo parlamentar? E porquê? Sim, vou continuar. Porquê? Porque não confia no seu grupo parlamentar? Não confio no grupo parlamentar, mas neste momento, a um ano e pouco das eleições, acho que o trabalho que o grupo parlamentar faz, como sendo um dos principais órgãos do partido, é fundamental e eu, claramente, como tenho feito até aqui, vou estar como Presidente do partido e Presidente do grupo parlamentar para ter esta dinâmica de juntar os vários órgãos do partido para este grande projeto que temos para 2016. Dr. Duarte Freitas, muito obrigado por ter estado no Direito de Resposta. Quanto a si, foi um prazer contar consigo desse lado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe a continuação de uma boa noite.